Sou a Nova. Sou a Loi, e este é o Edit Stack Daily. O agente de codificação baseado em terminal da OpenAI, o Codex, lançou a versão 1.445 com detecção ampliada de comandos perigosos, identificando mais variantes forçadas de RM e explicando as recusas com mais clareza. O agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal da Anthropic, o Claude Code, passou para a versão 2.05. O Kimi K3 da Moonshot Inteligência Artificial e o Muse Spark 1.1 da Meta chegaram ao OpenRouter com janelas de contexto de 1 milhão de tokens, enquanto desenvolvedores estão construindo agentes que pesquisam repositórios inteiros sem ler cada arquivo, raciocinam sobre mídia mista e consultam código através de grafos de conhecimento persistentes. Hoje, lançamentos do Codex e Claude Code, 2 modelos de 1 milhão de tokens, busca de código com redução de 98% no uso de tokens, e um modelo de 27 bilhões de parâmetros comprimido em pesos de 2 bits. Você vai ouvir sobre a NVIDIA conquistando o primeiro lugar geral em recuperação REB, a proposta de segurança liderada por estados da OpenAI, agentes de pesquisa que lembram buscas fracassadas, e um ecossistema MCP em expansão liderado pelo FastMCP com mais de 26 mil estrelas. A OpenAI lançou o Codex 1.445 em 16 de julho. O agente de codificação baseado em terminal agora reconhece mais formas de comandos forçados de RM como perigosos e fornece explicações mais claras quando bloqueia um. Isso importa porque comandos shell podem apagar arquivos imediatamente, e agentes de codificação às vezes construem um comando destrutivo a partir de um caminho errado, uma instrução ambígua ou uma suposição falha sobre o diretório atual. O lançamento adiciona mais mecanismos de proteção nesses casos sem remover a capacidade mais ampla do Codex de operar um shell. Explicações mais claras melhoram mais do que a segurança. Uma negação genérica deixa uma pessoa tentando adivinhar se o comando, suas flags ou o caminho de destino causaram o bloqueio. Uma explicação específica torna a interrupção compreensível e recuperável. Alguém pode reformular a operação, escolher um comando menos destrutivo ou autorizar explicitamente uma ação que foi intencional. Um quase desastre se torna um ponto de decisão visível em vez de uma execução silenciosa ou um beco sem saída inexplicado. A Anthropic também publicou a versão 2.05 para o agente de codificação inteligência artificial baseado em terminal Claude Code como uma versão estável em 8 de julho. A Anthropic não forneceu um corpo de changelog descrevendo correções ou recursos individuais, então a notícia concreta é o próprio build estável. Organizações que registram versões exatas de agentes para conformidade, reprodutibilidade ou ambientes de software controlados agora têm um build publicado mais recente. Sistemas que rastreiam versões estáveis podem reconhecê-lo automaticamente. Esses lançamentos mostram 2 tipos diferentes de manutenção. O Codex documenta uma proteção narrow com uma consequência humana óbvia, menos comandos shell destrutivos alcançando execução e explicações mais úteis quando são recusados. O Claude Code fornece um novo artefato estável sem notas públicas detalhadas. Nenhum muda o trabalho básico de um agente de codificação, mas ambos afetam a fundação sobre o trabalho autônomo. À medida que agentes ganham autoridade sobre repositórios, terminais e ambientes de deployment, um pequeno patch que interrompe um comando perigoso pode importar mais do que um recurso de interface visível. O Kimi K3 da Moonshot Inteligência Artificial agora está disponível através do OpenRouter como modelo de raciocínio multimodal de ultra grande escala com pesos abertos. Sua capacidade de contexto listada é de 1.048.576 tokens, aproximadamente 1 milhão de tokens em uma única requisição. A Moonshot o posiciona para codificação complexa, trabalho de conhecimento e fluxos de trabalho agentic de longo horizonte, significando tarefas nas quais o software planeja, chama ferramentas, lê resultados e continua através de muitos passos. Essa capacidade pode conter um grande repositório, documentação técnica extensa, um longo arquivo de reuniões ou uma coleção substancial de contratos sem exigir que cada entrada seja dividida em pequenos pedaços primeiro. Uma janela maior não garante raciocínio preciso através de todo esse material, mas dá ao modelo espaço para reter o plano, material de origem, respostas de ferramentas e decisões intermediárias juntos. Isso pode simplificar sistemas que anteriormente dependiam de chunking agressivo e resumos repetidos.
O posicionamento de pesos abertos do K3 também o separa de modelos disponíveis apenas através de um serviço fechado. Pesos abertos podem suportar inspeção, adaptação e opções de deployment além do roteador, dependendo da distribuição eventual e requisitos de hardware. O OpenRouter fornece um ponto de acesso compartilhado imediato, permitindo que produtos routem requisições para o K3 através do mesmo serviço usado para outros provedores em vez de adicionar uma integração dedicada. Aplicações úteis incluem análise de dependências em todo o repositório, investigações baseadas em documentos e agentes que precisam preservar um histórico longo de ações. As perguntas sem resposta são custo, latência, desempenho multimodal e precisão de recuperação quando fatos importantes ficam profundos dentro da janela de 1 milhão de tokens. O modelo pode tecnicamente aceitar um prompt enorme enquanto ainda ignora detalhes no meio. Resultados independentes de contexto longo mostrarão se o K3 converte capacidade em recuperação confiável. O Muse Spark 1.1 da Meta também apareceu no OpenRouter com uma janela de contexto listada de 1.048.576 tokens. O OpenRouter o descreve como um modelo de raciocínio multimodal construído para tarefas agentic. Ele aceita texto, imagens, vídeo, áudio e documentos PDF, e então produz texto. Esses tipos de entrada permitem que uma requisição combine material que muitos sistemas ainda processam através de pipelines separados. Um produto poderia colocar um relatório PDF, fotografias, uma gravação de áudio e correspondência relacionada em um contexto de trabalho. Um assistente de mídia poderia comparar alegações faladas com quadros de um vídeo e material de fonte escrita. Um sistema de manutenção poderia combinar uma falha fotografada, uma nota de técnico gravada e um manual de serviço. Um agente legal ou de pesquisa poderia reter um grande pacote de evidências enquanto faz chamadas de ferramentas e documenta conclusões. A listagem não fornece resultados de benchmark independentes, medições de latência ou evidências de precificação detalhadas. Essas omissões importam porque um limite de 1 milhão de tokens descreve capacidade, não a qualidade da atenção através da janela inteira. Vídeo e áudio também expandem o volume de entrada rapidamente, então requisições reais podem carregar custos de processamento significativos mesmo quando permanecem abaixo do limite declarado. O suporte multimodal igualmente varia em profundidade. Aceitar um arquivo não prova raciocínio temporal ou visual preciso. O Muse Spark 1.1 amplia as escolhas disponíveis através de uma camada de roteamento comum, especialmente para produtos que precisam de mais do que texto. Seus casos de uso mais fortes provavelmente envolverão evidências mistas em vez de simplesmente preencher a janela com prosa. Resultados da comunidade devem revelar quão precisamente ele recupera detalhes enterrados bem separados, se segue planos de longa duração sem derivar e quão rapidamente processa grandes coleções de mídia. Esses resultados determinarão se a especificação de 1 milhão de tokens reduz a complexidade da aplicação ou simplesmente move essa complexidade para o comportamento do modelo. O Assembly da Minilab ataca um dos custos menos glamourosos dos agentes de codificação: localizar código relevante. Um fluxo de trabalho comum de agentes pesquisa uma palavra-chave com grep, abre todos os arquivos correspondentes e alimenta grandes seções do código-fonte no modelo. O Assembly, em vez disso, retorna resultados de busca de código focados e projetados para agentes. Seus mantenedores afirmam cerca de 98% menos tokens do que um fluxo de trabalho típico de grep leitura. A economia prometida vem da redução de contexto irrelevante. Quando um agente precisa encontrar os chamadores de uma função, rastrear um valor de configuração ou identificar o código por trás de uma mensagem de erro, leituras de arquivo inteiro podem sobrecarregar as linhas úteis com imports, comentários, métodos não relacionados e material gerado. A recuperação focada preserva mais do contexto do modelo para raciocinar sobre a mudança em vez de gastá-lo em navegação. O Assembly versão 5.1 foi lançado em 13 de julho. O repositório havia alcançado 5.634 estrelas no GitHub e recebeu mais código em 17 de julho, indicando interesse ativo e desenvolvimento contínuo. O número de 98% vem do próprio projeto em vez de uma comparação ampla e independente, então deve ser lido como uma afirmação de mantenedor vinculada à sua baseline escolhida. Ainda assim, a pressão subjacente é real. A recuperação geralmente domina tanto o consumo de tokens quanto o tempo decorrido no trabalho de agentes em escala de repositório.
Um volume menor de recuperação pode tornar tarefas iterativas mais viáveis. Um agente de refatoração pode pesquisar dezenas de vezes antes de editar qualquer coisa, e cada leitura de arquivo desnecessária compõe o custo. O SEMB oferece aos produtos de codificação uma camada de pesquisa especializada que pode retornar código relevante com contexto próximo. A adoção por editores e arneses de agentes faria maior diferença porque as pessoas receberiam a economia sem reconstruir seus fluxos de trabalho. A próxima evidência a observar é o desempenho em monorepos multilingues, código gerado e repositórios onde os nomes sozinhos não revelam relacionamentos. A ferramenta de banco de dados de código aberto VOD lançou a versão .121 em 16 de julho. O projeto descreve sua posição como onde o acesso a dados encontra a inteligência operacional, colocando a exploração de banco de dados e a visibilidade operacional no mesmo produto. Seu repositório tinha cerca de 4.930 estrelas no GitHub e recebeu atividade fresca após o lançamento. O trabalho com banco de dados frequentemente abrange vários produtos. Desenvolvedores inspecionam tabelas e emitem consultas em uma interface, então passam para um software de monitoramento separado quando latência, pressão de conexão ou comportamento de carga se tornam importantes. O pitch do VOD é reduzir essa lacuna. Uma superfície compartilhada pode manter os dados sendo inspecionados próximos das condições operacionais ao redor, reduzindo o salto entre um cliente de consulta e um painel de observabilidade. O projeto permanece abaixo de um lançamento de 1.0, mas sua numeração .121 reflete iteração pública sustentada em vez de um novo protótipo. Quase 5.000 estrelas fornecem um marcador comunitário significativo em uma categoria com concorrentes comerciais maduros. Commits contínuos imediatamente após um lançamento sugerem que os contribuidores estão ativamente abordando um backlog, embora contagens de estrelas por si só não estabeleçam confiabilidade de produção ou a profundidade do suporte ao banco de dados. O VOD pode atrair pequenas equipes que querem uma interface de banco de dados de código aberto sem montar várias ferramentas pagas antes que a carga de trabalho as demande. Ele também cria uma superfície potencial para operações assistidas por inteligência artificial. Um produto que entende SEMA, histórico de consultas e contexto operacional poderia explicar comportamento anômalo ou ajudar pessoas a encontrar dados relevantes sem expor controle irrestrito do banco de dados. As próximas mudanças importantes serão conectores concretos, permissões, visualizações operacionais e evidências de que equipes o usam em sistemas ao vivo. Esses detalhes decidirão se o slogan amplo se torna uma alternativa durável aos produtos separados de acesso e monitoramento. A biblioteca Transformers da Hugging Face lançou a versão 5.14 em 16 de julho com 2 correções direcionadas para a integração com Inkling. Transformers é um kit de ferramentas amplamente usado para carregar e executar modelos de pesos abertos. Então correções estreitas de compatibilidade podem afetar muitos sistemas de inferência do Treon mesmo quando o lançamento não adiciona nenhum recurso visível. A primeira reparação cobre geração assistida quando um cache de encoder-decoder está presente. A geração assistida usa um modelo draft menor para propor tokens, então pede ao modelo maior para verificá-los. Aceitar vários tokens propostos pode acelerar a saída em comparação com gerar cada token independentemente. Um cache de encoder-decoder armazena as informações de atenção intermediárias usadas por modelos que processam entrada e saída através de estágios separados. O Inkling poderia falhar nesse caminho, a versão 5.14 o repara. A segunda correção se aplica durante o pré-preenchimento, quando o modelo processa o prompt antes de gerar uma resposta. Ela cobre o Inkling usando um cache estático, atenção scaled.product, entrada sem padding e viés de posição. Em linguagem comum, essa combinação reserva memória antecipadamente, executa um cálculo de atenção eficiente, evita adicionar tokens de preenchimento e ainda informa ao modelo onde os tokens pertencem. A interação anteriormente quebrava, o patch a restaura. Estas são reparações de compatibilidade em vez de uma nova interface de programação. Elas importam para pessoas que fazem auto-hospedagem do Inkling porque 2 configurações legítimas de inferência não travam mais. Elas também ilustram como integrações de modelo podem falhar nas interseções entre cache, kernels de atenção, formatos de entrada e manipulação específica de posição do modelo. Um checkpoint pode carregar corretamente e ainda assim quebrar apenas quando recursos de aceleração são combinados.
O Transformer 5.14 fecha duas dessas interseções e dá aos serviços de inferência um caminho mais confiável para decodificação assistida e memória pré-alocada. O ternário Bonsai 27B da PrisML está atraindo atenção no Hugging Face. É um modelo conversacional aberto de 27 bilhões de parâmetros destilado em pesos ternários de 2 bits e distribuído como um arquivo GUFO. GUFO é um pacote de modelo usado pelo Llama.cpp, um time de inferência local que pode executar modelos em CPUs e GPUs suportadas. O repositório havia ultrapassado 200 mil downloads e registrou 637 curtidas. Pesos ternários representam valores do modelo com um conjunto muito pequeno de possibilidades, permitindo armazenamento excepcionalmente compacto. Combinado com aproximadamente 2 bits por peso, isso reduz a memória residente necessária para um modelo de 27 bilhões de parâmetros. O pacote lista Llama.cpp, CUDA para hardware NVIDIA e Metal para hardware Apple. Isso amplia as máquinas capazes de tentar inferência local, incluindo laptops bem equipados e GPUs de consumidor que não conseguiriam confortavelmente manter um checkpoint de 27 bilhões de parâmetros de maior precisão. O modelo também usa um design de bloco de atenção híbrido, combinando compressão agressiva com mudanças destinadas a preservar comportamento conversacional útil. Agentes locais poderiam usá-lo para interações privadas com documentos, assistência offline ou tarefas repetitivas em segundo plano sem enviar cada prompt para um provedor de nuvem. Pesos compactos também reduzem a pressão de download e armazenamento, embora a memória de execução ainda inclua o cache de contexto e outros dados de trabalho. A compressão cria uma questão de qualidade inevitável. Modelos de 2 bits podem perder precisão de raciocínio, aderência a instruções ou fluência em comparação com representações maiores, e o material disponível não estabelece como o ternário Bonsai se compara com seu modelo Upstream em avaliações independentes. Sua contagem de downloads prova curiosidade substancial e exercício prático, não paridade com alternativas de precisão total. A taxa de transferência de hardware, o comprimento de contexto utilizável e a qualidade em conversas longas determinarão se ele se torna um modelo de agente local confiável ou permanece uma demonstração impressionante de eficiência de memória. O Nemotron 3 Embed da NVIDIA alcançou a posição geral mais alta no REB, um ranking de embeddings de recuperação destacado pela Hugging Face. O modelo de embedding converte texto em representações numéricas que posicionam passagens relacionadas próximas umas das outras. Sistemas de busca usam essas representações para recuperar material relevante de grandes coleções antes que outro modelo escreva uma resposta ou execute uma ação. A qualidade da recuperação afeta diretamente a confiabilidade dos agentes. Se um assistente recebe a página de política errada, um exemplo de código desatualizado ou um registro de cliente superficialmente similar, um raciocínio mais forte não consegue reparar completamente a evidência ausente. Um modelo de embedding com melhor classificação pode melhorar quais passagens chegam ao modelo em primeiro lugar. O REB agrega múltiplas tarefas de recuperação, então o resultado geral tem mais peso do que uma vitória em um único dataset restrito. O resultado da NVIDIA oferece às equipes um novo candidato para busca semântica, geração aumentada por recuperação, descoberta de documentos e memória de agentes. Um assistente de suporte pode recuperar o artigo de solução de problemas correto. Um sistema de codificação pode localizar funções conceitualmente relacionadas mesmo quando os nomes diferem. Um produto de pesquisa pode corresponder a uma pergunta com passagens que não repetem suas palavras exatas. A posição no ranking é um resultado de benchmark relatado, não prova de que todo dataset privado melhorará igualmente. O valor do Nemotron 3 Embed dependerá do custo de implantação, cobertura de idiomas, tamanho máximo de entrada e comportamento em domínios especializados. Clientes da NVIDIA também podem se beneficiar de uma pilha de inferência projetada em torno do hardware e software da empresa. Reproduções independentes e implantações específicas de domínio mostrarão se a posição geral mais alta no REB se traduz em menos erros de recuperação em produção. Mesmo uma melhoria modesta pode se compor em um agente que busca repetidamente, porque cada melhor resultado molda cada decisão que se segue. A OpenAI publicou uma proposta de política em 15 de julho pedindo federalismo reverso na segurança de inteligência artificial.
Sob essa abordagem, os estados desenvolveriam regras iniciais e produziriam evidências sobre o que funciona, e então essas lições informariam uma estrutura nacional. A proposta inverte o arranjo familiar no qual a lei federal estabelece uma linha de base e os estados adicionam requisitos mais rigorosos. As legislaturas estaduais já estão considerando diferentes obrigações para desenvolvedores e implantadores, incluindo medidas de transparência, segurança, discriminação e responsabilização. A OpenAI argumenta que essa variação pode funcionar como experimentação em vez de meramente fragmentação. Os estados podem expor trade-offs através da implementação real, e os legisladores federais podem usar posteriormente esses resultados ao construir regras mais amplas. O documento expressa uma posição da empresa, não cria lei ou altera os deveres de conformidade de ninguém. A OpenAI também tem interesse comercial na forma eventual da regulação, então sua proposta pertence a uma disputa maior sobre se as regras nacionais devem preservar, coordenar ou substituir a autoridade estadual. Um mosaico pode gerar evidências úteis, mas também pode forçar produtos a atender requisitos diferentes entre fronteiras e dar às pessoas proteções desiguais. A próxima questão consequencial é a preempção federal, se o Congresso adotaria uma estrutura nacional que substitui algumas leis estaduais. Se a preempção chegar rapidamente, os estados podem ter pouco tempo para gerar as evidências que a OpenAI diz querer. Se não chegar, as empresas podem operar sob regras estaduais divergentes por anos. As equipes de produto não recebem uma nova obrigação desta proposta, mas o debate pode moldar a documentação, relatórios de segurança e requisitos de responsabilidade muito antes que um estatuto federal abrangente apareça. O CertOS aborda agentes de pesquisa que repetem buscas similares, esquecem abordagens fracassadas ou param antes de cobrir todas as partes de uma pergunta. Ele representa a pesquisa aberta como tabelas vinculadas de entidades e atributos, com cada valor conectado a evidências. Isso torna as informações faltantes visíveis em vez de deixar a conclusão para a intuição do modelo. A estrutura armazena 4 tipos de estado compartilhado fora do modelo: trabalho pendente, um grafo de evidências conectando afirmações a fontes, um mapa de cobertura mostrando lacunas não respondidas e uma memória de estratégias que falharam. Subagentes trabalham em paralelo, e um trabalhador concluído é substituído por uma tarefa direcionada a uma lacuna não coberta. O estado externo dá ao sistema memória durável entre buscas e impede que vários trabalhadores repitam o mesmo beco sem saída. A pesquisa aponta para agentes que param com base em cobertura documentada em vez de fadiga ou pressão de contexto. Uma análise de engenharia de 2022 chamada Mistérios dos Data Centers do Telegram voltou à proeminência com 262 pontos no Hacker News e uma discussão paralela no Lobsters. Escritos de infraestrutura de 4 anos raramente ressurgem nesse nível a menos que os leitores ainda considerem seu raciocínio relevante. O artigo examina a pegada física e de rede do Telegram, uma área sobre a qual a empresa historicamente revelou detalhes limitados. O Telegram opera um serviço de mensagens globalmente distribuído com restrições exigentes de latência, disponibilidade e jurisdição. Entender onde tal serviço coloca a capacidade pode revelar como uma grande plataforma de comunicação equilibra distância, conectividade de rede, resiliência e exposição legal. Como as informações públicas são incompletas, a análise reconstrói escolhas prováveis a partir de evidências observáveis em vez de apresentar uma arquitetura oficial. A discussão renovada adiciona valor ao colocar as afirmações originais ao lado do conhecimento mais recente da indústria. Os leitores podem identificar quais suposições envelheceram bem, quais condições de infraestrutura mudaram e onde a incerteza permanece. A atração se estende além do Telegram. Qualquer produto que atenda conversas em tempo real entre regiões enfrenta decisões relacionadas sobre replicação, roteamento, failover e quanto detalhe operacional revelar. O ressurgimento também mostra por que investigações técnicas mais antigas mantêm valor. A infraestrutura física muda mais lentamente que as interfaces de aplicação, e uma análise cuidadosa pode permanecer útil mesmo quando provedores individuais evoluem. A resposta de 262 pontos mede atenção em vez de correção, mas indica interesse sustentado nos sistemas ocultos sob a mensageria global. Para produtos de inteligência artificial adicionando chat persistente, respostas em streaming e usuários geograficamente distribuídos, essas restrições subjacentes ainda determinam latência e confiabilidade.
Modelos podem mudar rapidamente, redes, data centers e limites regionais continuam a estabelecer limites rígidos. O milímetro e Suelok mede-se agentes de codificação podem usar capturas de tela para localizar bugs. O benchmark contém 652 pares reais de problema e correção em 23 linguagens de programação. As capturas de tela incluem evidências comuns em relatórios reais, interfaces quebradas, erros de navegador, saída mal formada e problemas visíveis de renderização. O melhor agente testado colocou o arquivo correto entre suas 5 principais suposições apenas 39% das vezes quando capturas de tela acompanhavam o problema escrito. O bom desempenho em tarefas de codificação apenas texto não se transferiu claramente para a localização visual de problemas. O resultado expõe uma lacuna entre descrever uma imagem e conectar suas evidências ao arquivo fonte responsável. Produtos de codificação que aceitam capturas de tela ainda precisam de links mais profundos entre compreensão visual, estrutura de interface, comportamento em tempo de execução e busca no repositório antes de poderem transformar de forma confiável um defeito ilustrado na edição certa. O Codebase Memory MCP da Deus Data indexa um repositório em um grafo de conhecimento persistente e expõe consultas através do MCP, o Model Context Protocol usado por aplicações de inteligência artificial para descobrir ferramentas e recuperar informações estruturadas. A versão 0.9 foi lançada em 8 de julho, e o repositório atingiu 32.285 estrelas no GitHub. É distribuído como um binário estático único sem dependências externas. Um grafo de conhecimento registra relacionamentos entre elementos de código em vez de tratar o código-fonte como texto indiferenciado. Um agente pode perguntar quais funções chamam um método, onde um valor de configuração é usado ou quais módulos dependem de um componente. O repositório afirma que a indexação leva milissegundos para um codebase médio, as consultas retornam em menos de 1 milissegundo, e o suporte a linguagens cobre 158 linguagens. Os mantenedores também afirmam 99% menos tokens do que enviar código-fonte bruto para um modelo. Em vez de abrir arquivos inteiros repetidamente, um agente recebe uma resposta compacta extraída de um índice estrutural existente. Isso pode reduzir o consumo de contexto e acelerar perguntas repetidas durante depuração, refatoração ou integração em um repositório. Assim como a afirmação de 98% do SEMBL, a comparação vem do projeto e depende da linha de base e das características do codebase. O MCP torna o índice disponível para aplicações de codificação compatíveis sem exigir que cada uma invente um protocolo personalizado. Um agente de terminal, assistente de editor ou serviço de automação privado pode chamar a mesma superfície de consulta. A indexação persistente também dá memória ao agente entre requisições em vez de forçá-lo a redescrever o repositório a cada turno. Monorepos grandes, código gerado e mudanças rápidas de branches fornecerão a evidência mais difícil. A tração do projeto sugere forte demanda por recuperação estrutural de código que seja mais rápida e econômica do que colocar repetidamente arquivos-fonte no contexto de um modelo. O FastMCP da Prefect HQ ultrapassou 26.000 estrelas no GitHub. A biblioteca de código aberto apresenta uma forma pitônica de construir servidores e clientes MCP, permitindo que desenvolvedores exponham funções Python comuns como ferramentas que aplicações de inteligência artificial compatíveis podem descobrir e chamar. A versão 3.4 foi lançada em 9 de julho, seguida por mais atividade no repositório em 16 de julho. O MCP padroniza a troca entre um cliente de inteligência artificial e uma capacidade externa. Um servidor descreve as ferramentas disponíveis, suas entradas e saídas. Um cliente descobre essas descrições e invoca uma ferramenta selecionada. Sem um framework, desenvolvedores precisam gerenciar mensagens de protocolo, comportamento de transporte, validação e detalhes de ciclo de vida. O FastMCP abrange grande parte desse trabalho em padrões Python familiares. Uma pequena empresa pode expor um serviço de busca interno, consulta de inventário, ação de tickets ou consulta de analytics através de um servidor. A mesma capacidade pode então aparecer em vários clientes compatíveis com MCP em vez de ser reconstruída separadamente para cada assistente. O FastMCP também suporta clientes, dando às aplicações Python uma biblioteca compartilhada tanto para oferecer quanto para consumir ferramentas.
Mais de 26 mil estrelas indicam que muitos desenvolvedores o veem como um ponto de entrada acessível, embora estrelas não revelem quantas instalações rodam em produção. A combinação de alta visibilidade e lançamentos frequentes da UFest MCP influencia sobre como desenvolvedores Python entendem o protocolo. A conveniência pode acelerar integrações úteis, mas também aumenta a importância de interfaces estáveis, padrões seguros de segurança, limites de permissão e comportamento claro de atualização. À medida que aplicações MCP passam de demonstrações para sistemas de negócios, o tratamento do Fast MCP de autenticação, transportes remotos, erros e operações de longa duração importará tanto quanto sua sintaxe concisa. Seu crescimento mostra que o desenvolvimento MCP está se tornando uma categoria de software, não apenas um recurso dentro de clientes de inteligência artificial individuais. O MCP for Beginners da Microsoft entra no radar com 16.772 estrelas e uma atualização em 16 de julho. O currículo de código aberto explica o MCP através de exemplos funcionais em .NET, Java, TypeScript, JavaScript, Rust e Python. Sua atração vem tanto do apoio da Microsoft quanto da necessidade de exemplos além de uma única linguagem. Equipes podem reutilizar as amostras para expor funções de backend existentes como ferramentas de agente enquanto mantém os mesmos conceitos de protocolo em serviços escritos em diferentes stacks. O Unity MCP da Copla IDEA tem 12.580 estrelas, e a versão 10.1 foi lançada em 13 de julho. Ele conecta assistentes de inteligência artificial ao Unity Editor, expondo ferramentas para assets, cenas, scripts e automação de editor. A ponte permite que um agente inspecione e altere o ambiente de desenvolvimento em execução em vez de editar arquivos C# sem ver o estado da cena. Isso abre usos como posicionar objetos, mudar iluminação, trocar assets e coordenar mudanças de código com ações do editor. Seu valor de integração vem de dar agentes de codificação acesso estruturado a operações específicas do Unity. O MCP-USE tem 10.323 estrelas. A versão 1.34 foi lançada em 8 de julho, e o repositório foi atualizado novamente em 17 de julho. É um framework full stack para servidores MCP, agentes de inteligência artificial e MCP apps que rodam dentro de clientes ChatGPT e Claude. Primitivas compartilhadas podem suportar várias superfícies de cliente de uma única implementação, reduzindo o código de adaptador necessário para cada destino. Sua atração reflete demanda por orquestração acima de servidores de ferramentas individuais. Um ponto de entrada pode compor múltiplas capacidades MCP e apresentá-las através de experiências de navegador e chat. O Kimi K3 da Moonshot Inteligência Artificial está recém-disponível através do OpenRouter com 1.048.576 tokens de contexto. É um modelo de raciocínio multimodal de peso aberto focado em codificação complexa, trabalho de conhecimento e agentes de longa duração. A combinação o torna notável para análise em escala de repositório e trabalhos de pesquisa que precisam preservar ferramentas, evidências e decisões intermediárias em um único contexto. Sua listagem não informa contagens de parâmetros ativos ou totais, então a evidência pública apoia as afirmações de contexto e carga de trabalho sem apoiar uma comparação de tamanho. O Muse Spark 1.1 da Meta também chega através do OpenRouter com 1.048.576 tokens. Aceita texto, imagens, vídeo, áudio e PDFs e retorna texto, com ênfase em tarefas agênticas. A entrada de mídia mista o distingue para fluxos de trabalho que precisam comparar documentos, gravações e evidências visuais sem rotear cada formato através de um modelo separado. As contagens de parâmetros não são informadas, e resultados independentes de latência ou benchmarks permanecem como a evidência necessária para julgar quanto dessa enorme janela permanece útil na prática. O pacote ternário Bonsai 27B de Gulfo da PrisML carrega um modelo conversacional de 27 bilhões de parâmetros em Gulfo com pesos ternários de 2 bits. Um design de atenção híbrida e representação compacta de pesos reduzem a memória residente o suficiente para tornar o modelo plausível em GPUs de consumidor e laptops bem equipados. O Llama.cpp fornece inferência local, CUDA suporta hardware NVIDIA e Metal suporta sistemas Apple. Mais de 200 mil downloads no Hugging Face mostram uso e curiosidades substanciais.
Ele oferece inferência conversacional privada e offline em um tamanho que geralmente exige muito mais memória, deixando qualidade, capacidade de contexto e throughput sustentado como as medidas decisivas. A contagem de downloads demonstra experimentação real, mas não estabelece paridade com modelos de precisão completa. Qualidade de conversa longa e throughput medido ainda decidem se as economias de memória valem a pena. O Firecrawl MCP Server tem 6.978 estrelas no GitHub. Ele expõe pesquisa na web, scrapping e crawling como ferramentas de agente e converte páginas recuperadas em Markdown estruturado antes de devolvê-las. Isso pode fornecer aos modelos material mais limpo e mais eficiente em tokens do que marcação bruta de páginas. O suporte para transportes locais padrão e de streaming permite que clientes compatíveis adicionem coleta web ao vivo sem implementar a interface de serviço do Firecrawl independentemente. Um lançamento listado em setembro e atividade recente no repositório mostram que a integração continua sendo mantida ativamente. O ShowWDoc da Sentry tem 6.081 estrelas. Ele envolve comandos de compilação do SHD e controles de simulador como ferramentas MCP estruturadas para desenvolvimento iOS e maços. Um agente pode solicitar compilações, inicializar simuladores ou invocar funções de teste através de chamadas definidas em vez de analisar uma sessão de terminal improvisada. Isso conecta decisões de codificação com a cadeia de ferramentas da Apple e fornece aos assistentes evidências diretas do estado de compilação e simulador. O projeto NumBinSys 5IRI tem 5.277 estrelas. É um assistente de inteligência artificial de desktop multiplataforma e cliente MCP que suporta principais provedores de modelos, bases de conhecimento locais e ferramentas externas. Ele descobre ferramentas MCP registradas e traduz suas chamadas na interface de função nativa do aplicativo de desktop. 5IRI importa como um destino para usuários do ecossistema de servidores em expansão. As pessoas podem combinar diferentes provedores, material privado e ferramentas interoperáveis dentro de uma superfície de desktop. O Codex adiciona a proteção mais clara em torno de comandos shell destrutivos, Kimi K3 e Muse Spark 1.1 expandem escolhas de contexto longo e multimodal, sempre Codebase Memória MCP atacam o custo de recuperação de repositório. VOD aproxima o acesso ao banco de dados do contexto operacional, Transformers repara dois caminhos de inferência do Inkling, e Ternary Bonsai torna um modelo compactado de 27 bilhões de parâmetros mais acessível em hardware local. Os sinais mais fortes no curto prazo são mensuráveis, economia de tokens em escala de repositório, tração concreta de estrelas e downloads, e correções de compatibilidade que removem caminhos de cache conhecidos. O Nemotron 3 Embed eleva o nível de referência de recuperação, o CertOS dá aos agentes de pesquisa memória compartilhada durável, e o milímetro Swelloc mostra que a depuração orientada por screenshots permanece sem solução. O FastMCP, o currículo da Microsoft, o Unity MCP e o MCPUSE mostram o MCP se espalhando de conceitos básicos de protocolo para ambientes de desenvolvimento e aplicações completas. Para detalhes de lançamentos, fontes de projetos e leitura adicional, veja as notas do programa em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.